Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta, como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Então, eu queria começar contando a vocês que na semana passada eu dei uma entrevista de 1 hora e tanto para uma repórter da Isto É, chamada Raquel Correia, a respeito desses movimentos tipo Occupy Wall Street. E depois foi comunicado que a entrevista tinha sido substituída por uma outra entrevista com uma garotinha brasileira que faz parte do movimento. E é publicada em termos de que o movimento expressa indignação popular, etc, etc. Ou seja, propaganda do Occupy Wall Street. Então, obviamente, a minha entrevista foi ali censurada, né, por não combinar com o espírito pró-comunista que tinha orientado aquela revista há muitos anos. Mas eu tive a precaução de gravar as minhas declarações. Então, nós estamos aqui como o cacique Mário Juruna, dos anos 60, 70, eu nem sei se ele está vivo ainda, quando ele ia conversar com um deputado, senador em Brasília, ele levava um gravador. Quer dizer que político não dá para confiar, então ele gravava tudo. E eu também, eu já aviso a todos os membros da grande mídia brasileira que quando decidirem me entrevistar, eu vou estar gravando tudo sempre. Não as suas palavras, mas as minhas próprias. De modo que eu colocarei essa entrevista na íntegra, né, no meu site e no Mídia Sem Máscara, para documentar o estado atual da mídia brasileira. É curioso que, se você comparar esse estado com o que existia no tempo da chamada ditadura, na ditadura havia um censor para cada redação. O censor ficava ou na redação ou fora dela. No Estadão, onde eu trabalhava, eles não deixavam o censor entrar, ele trabalhava na portaria. Então ele cortava algumas notícias, né, mas no conjunto o jornal não era controlado de maneira alguma. Jamais houve uma tentativa do governo de controlar o conteúdo da mídia. Havia apenas a supressão de notícias que o governo considerava inconvenientes por motivos que eram dele, né? Geralmente alegando que eram notícias que podiam atrapalhar as investigações sobre terrorismo. Mas, às vezes, não era isso, não. Era para proteger político corrupto, alguma coisa assim. Mas as notícias que eram suprimidas acabavam sempre sendo publicadas alguns dias depois, ou em outra versão. A gente mudava a redação. E sempre que se suprimia uma notícia, por exemplo, no Estadão, se colocava ali no lugar alguma coisa, ou um poema de Camões ou uma receita de bolo, de maneira que o público ficava sabendo que tinha uma notícia faltante. Além do mais, havia a imensa imprensa nanica, da qual vou falar daqui a pouco. Então, isso é que, embora existisse censura, não existia um controle da mídia. E hoje em dia existe o controle total da mídia, gente. Você não tem um jornal brasileiro que subscreva um programa conservador cristão. Por exemplo, me mostre um jornal que seja, por exemplo, anti-abortista, tá certo? Ou que seja, sei lá, contra casamento gay, ou que seja flagrantemente contra a liberação da maconha, ou um jornal que tenha contado a história do Foro de São Paulo, quando ele foi se constituindo e crescendo debaixo de um muro de proteção. Em suma, esse pessoal da esquerda tem um controle total da mídia. É um regime totalitário que impera na mídia, não passa nada mesmo. De vez em quando passa um artiguinho meu, quando outro dia passou na Folha. Tá certo? E mesmo aqueles órgãos que são tidos como os mais direitistas, como a Veja, por exemplo, a Veja subscreve todo o programa do marxismo cultural, defende tudo aquilo. Então, o que se chama de direita hoje é apenas aquilo que não é suficientemente esquerdista pelos padrões do vermelho.org, do PCdoB. Quer dizer, se você está um pouquinho à direita do PCdoB, você já é extrema-direita, fascista, reacionário, etc, etc. Então, chegamos a uma situação de controle totalitário da mídia. Isso já está acontecendo no Brasil faz muitos anos, né? Agora, outro dia me chamaram a atenção para um artigo que saiu aqui de um tal de senhor Nemércio Nogueira, né? É a Democracia, Estúpidos, diz ele, né? Publicado no site do Instituto Vladimir Herzog, né? Ele diz: é alarmante o resultado da pesquisa da chilena Latinobarômetro que a Folha de São Paulo publicou no dia 29 de outubro.
ela mostra que no último ano o apoio da população brasileira à democracia caiu de 54% para 45%. Daí, diz ele chama todos de população brasileira, todo um bando estúpido, não acredita, não entende a importância da democracia, né? E aproveita para dizer, por isso mesmo é muito importante o trabalho que vem sendo feito pelo Instituto Vladimir Herzog com o seu projeto Resistir é Preciso, resgatando os jornais e jornalistas que nas bancas, na clandestinidade ou no exílio combateram a ditadura. Em vídeos, livros, documentários e outras iniciativas, o Instituto insere na história do Brasil e procura mostrar a todos, principalmente aos mais jovens, qual era a realidade que vivíamos nos anos de chumbo. Vamos ver a realidade tal como eles a entendem. Então, uma tônica, eu não assisti todos os depoimentos, mas assisti alguns, os mais significativos, como por exemplo o do Audálio Dantas, que era presidente do Sindicato de Jornalistas, né, o do Zé Hamilton Ribeiro, do Milton Severino da Silva, né, Fernando Pacheco Jordão e outros, que eram meus colegas na época. E a tônica é o seguinte, é estabelecer um muro, um abismo de diferença entre o que era a grande mídia, que era cúmplice do governo militar, e o que era a imprensa nanica, já chamada nanica na época, né? Que eram então aqueles coitadinhos que resistiam à ditadura, né? Fora, totalmente marginalizados, excluídos, né? Aquelas vozes sufocadas pela censura e assim por diante. Só que essas são as palavras que eles mesmo usam para definir, né? E vários depoimentos ali, as pessoas se lembram daquela época, dos seus feitos heróicos daquela época e choram, se comovem diante do seu próprio heroísmo, né, do caráter sublime da sua biografia, dos seus feitos de juventude. Só que é o seguinte, junto com este empreendimento, o Instituto Vladimir Herzog promoveu uma exposição que dá para vocês uma ideia aproximada do que foi a imprensa nanica sob o ponto de vista quantitativo. Então é o seguinte, só no exterior, essa gente publicou 112 jornais. 112 jornais circulando no exterior. No Brasil havia mais 110. Só que desses 110, eles também não contam nisso aí as publicações acadêmicas das universidades, que eram todas de esquerda. Não é isso? Eles não contam o cinema, o rádio, a TV, etc, etc. Em suma, olha, se for contar só os jornais que eles puseram na lista, são 112 jornais. É verdade que nem todos duraram o tempo todo, tá certo? Alguns duravam 2 anos, 3 anos, depois acabavam, fundavam outro no dia seguinte. Eu me lembro, por exemplo, tem o colega meu do Jornal da Tarde, o Marcos Ferma, ele toda semana, né, criava um jornal novo. Mas olha, 222 jornais e revistas são um império de mídia, como jamais houve no Brasil. É uma coisa monstruosa. Eu estou falando, sem contar as outras publicações, por exemplo, revistas acadêmicas, né? Se for contar a revista acadêmica, o negócio vai para 600, 700, tá certo? Então, que negócio de nanico é esse, porra? Vejam vocês, quantos jornais conservadores a direita consegue publicar hoje no Brasil? Nenhum único. Agora, essa semana, amanhã, vão lançar uma revista, né, católica, lá onde que é mesmo? É em Campina Grande, na Paraíba, né? Então, Campina Grande, na Paraíba, conseguiu fazer uma revista católica, tá certo? Veja, quando o Foro de São Paulo já completou 21 anos de existência. Então, olha, fazer uma revista é difícil, custa caro. Então, é um negócio de perguntar, como eles conseguiram dinheiro para fazer 222 publicações e ainda ficar chorando miséria? Ora, o dinheiro, claro, veio de várias fontes, tá certo? Porém, todas elas compunham aquela rede de relações, tá certo? Que era entre os militantes, simpatizantes e companheiros de viagem, etc, etc, tanto no Brasil quanto no exterior. Esta mesma rede é o que fornecia proteção aos exilados, seja exilado que fugiu do governo, seja exilados voluntários, né? Tem muitos exilados, eu mesmo sou um exilado voluntário, né? Hoje em dia no Brasil também tem muito exilado voluntário, só que ninguém faz reportagem a respeito deles. Então,
esta imensa rede, ela se identificava inteiramente com o movimento comunista internacional. O conceito do ouro de Moscou não é válido, porque Moscou não era a única fonte, se bem que fosse uma delas. Tá certo? Que havia várias correntes dentro do movimento comunista. As correntes, às vezes, eram independentes umas das outras, até conflitantes, mas na hora do combate estavam todas unidas e todas colaborando. E, sobretudo, neste empreendimento da chamada imprensa alternativa, você vê lá o PCB, o PCdoB, a POLOP, né, a AP, todas essas organizações participaram disso. Então é esta rede que dava proteção e ajuda a essa gente. Tá certo? Então, ora, esta rede é a mesma que estava no poder nos países comunistas. Vários países comunistas deram apoio a isso. Cuba deu apoio, a Argélia deu apoio. Mas, então, enquanto eles estavam, entre aspas, lutando pela democracia no Brasil, o mesmo movimento que os apoiava, que dava sustentação aos seus projetos, o que estava fazendo pelo mundo? Você veja, a China matou 1 milhão de pessoas na Revolução Cultural, quer dizer, depois de já ter matado mais de 60 milhões. Durante a Revolução Cultural, que começa em 1966, quer dizer, 2 anos depois do nosso malfadado golpe militar, quando esta gente, tipo, os nossos jornalistas de esquerda estavam aí fugindo pelo mundo e fazendo jornais, sofrendo horrores em Paris, não é isso? E, estavam lá matando 1 milhão de pessoas a partir de 66. No Camboja mataram 2 milhões entre 1975 e 1979. Na Coreia do Norte mataram 1 milhão entre 1965 e 1987, quer dizer, um ano antes de terminar a nossa ditadura. Na Etiópia mataram 1 milhão entre 1977 e 1978. Então, este era o empreendimento que sustentava social, econômica e politicamente essa gente. Olha, nenhum deles disse nunca uma palavra contra isto. Algum deles disse uma palavra contra o movimento comunista internacional? Jamais. Agora, quando morria um esquerdista aqui, era um forrobodó, era um barulho. Tá certo? Eu me lembro, olha, eu não posso olhar essa época com total antipatia, porque eu participei desta coisa. Eu colaborei com vários jornais da imprensa nanica. Inclusive participei do episódio mais importante da história, que ali no série de depoimentos do Resistir é Preciso, é bastante celebrado ali pelo Audálio Dantas, Hamilton Ribeiro, Fernando Pacheco Jordão e outros, que foi a edição do famoso número 4 do jornal Unidade do Sindicato Jornalista de São Paulo. Eu estava lá, eu ajudei a preparar e fechar a edição, que foi o jornal que denunciou, foi o primeiro a denunciar a morte do Vladimir Herzog, causando depois uma onda de protestos, né, no Brasil inteiro. Então, eu estava lá, participei disso. Então, a juventude desses caras foi a minha mesmo. Quer dizer, eu passei o risco que eles passaram, que também não foi grande. Tá certo? Colaborei com eles durante todo esse tempo. Só tem uma diferença. Eu, quando cheguei à maturidade, eu fiz uma revisão crítica do que foi a minha vida. E eles não, eles continuam lambendo os seus mitos de juventude, as suas glórias de juventude. Eles são os velhinhos caquéticos vivendo de glórias de 40 anos atrás. É uma coisa absolutamente nojenta. E, inclusive, o mais curioso é o seguinte, é que toda a tradição marxista ela insiste que os acontecimentos históricos têm que ser narrados, em primeiro lugar, pela sua base econômico-social. Não se trata de falar de causas econômicas de tudo, mas pelo menos mostrar a base, quer dizer, os meios de ação, porque sem meios de ação não existe ação, e, evidentemente, a conquista dos meios de ação faz parte da própria ação. Então, se não sabemos de onde saiu o dinheiro, de onde saiu o recurso, de onde saiu a rede de relações sociais que possibilitou tal ou qual empreendimento, nada sabemos desse empreendimento. E o curioso é que justamente essas pessoas, esses 60 e tantos entrevistados, que são todas pessoas, uns são marxistas, ex-professor, como Zé Luiz de Arroio, né, do Quartim de Moraes e outros são, pelo menos, profundamente influenciados pelo pensamento marxista. Eles omitem completamente a questão da base econômico-social e falam só do aspecto sentimental e heróico dos seus empreendimentos. Por que fazem isso? Porque se você for ver a base econômico-social, você entende que era o movimento comunista internacional, com todo o seu poder, com toda a sua truculência, com toda a sua desonestidade, que os estava sustentando, meu Deus do céu. Eles montaram em cima deste sistema, sem o qual eles não poderiam ter feito nada,
Você acha que o sujeito sem pessoas contando apenas com seus próprios recursos, sem apoio de ninguém, consegue fazer 222 publicações, quando a direita brasileira não consegue fazer nenhuma há 20 anos? Ora, eu sei que fazer jornal e revista custa caro, gente, não é brincadeira, tá certo? Mesmo que você tenha colaboradores gratuitos, por exemplo, hoje a gente, graças a Deus, tem internet, você fazer um site praticamente às vezes não custa nada, não é isso? Você paga $30 por ano, né, para um provedor e você tem o seu espaço. Mas na época não tinha internet, era tudo impresso. Tá certo? Então eles não podem mostrar a base social e econômica do seu empreendimento, porque isso mostraria, primeiro, que a imprensa não era nanica, a imprensa alternativa não era nanica de maneira alguma, era monstruosa, gigantesca. Tá certo? Um verdadeiro império de mídia comparável ao do Willy Münzenberg na Europa. Né? Em segundo lugar, a diferença entre grande mídia e a mídia nanica não existia pelo seguinte fator. Os caras que faziam a mídia nanica eram os mesmos que estavam na direção da grande mídia. Tá lá o Fernando Pacheco Jordão, foi diretor da Folha da Tarde. Tá, o Audálio Dantas sempre teve espaço na grande mídia. Milton Severino da Silva estava lá na revista Realidade. Em suma, eles ocupavam, essa gente ocupava não só estava na grande mídia, como ocupava ali os melhores postos. Você vê, durante todo o período da ditadura, se você me pergunta, quantos diretores de redação eram pessoas de direita? Durante o período da ditadura, eu só conheci 2, que aliás eram meus inimigos pessoais, chamavam Sérgio Paulo Freire e Antônio Ágio Júnior, que dirigiam a Folha da Tarde. A Folha da Tarde tinha sido dirigida por comunistas durante vários anos, e daí durante um período, o dono do jornal, Otávio Frias, né, pai do Otávio Frias Filho, para agradar um pouco o regime, colocou 2 camaradas muito chegados aos militares na direção do jornal, durante um ano mais ou menos. E o jornal que logo fechou e que não era a edição vespertina da Folha, vendia, assim, quando vendia 20 mil exemplares era uma festa, era um jornal absolutamente insignificante. Então, só houve 2 direitistas na chefia de jornal do Brasil, dos jornais do Brasil durante todo o período militar. O resto, olha, a Folha de São Paulo era dirigida pelo Cláudio Abramo, que era um comunista histórico. O Globo pelo Luiz Garcia, que é mais comunista que Lenin, tá certo? A própria Folha da Tarde, antes disso aí, foi pelo Celso Quinjô, que era comunista pra caramba, e depois o Fernando Pacheco Jordão, que é um desses da mídia alternativa, tá certo? No Jornal da Tarde, por exemplo, o Marcos Ferma, que criou vários órgãos da imprensa alternativa, tinha um cargo de repórter especial. Era o sujeito mais bem pago da redação, trabalhava uma vez por semana, se tanto, tá certo? E, em suma, cadê os direitistas? Então, a mídia vendida ao governo era dirigida por esses mesmos camaradas, que agora se faz de nanicos, excluídos, coitadinhos. Né? Quando o próprio número, quer dizer, o sujeito ele está dizendo uma coisa, mas o ato dele, no mesmo momento, prova que está mentindo. Ele diz, nós éramos uns coitadinhos, olha aqui as 222 publicações que nós soltamos na praça. Algumas dessas publicações, como o Pasquim, vendia mais do que qualquer jornal da grande mídia. O Pasquim chegou a vender 200 mil por dia, que é uma coisa que hoje em dia a Folha às vezes vende 200 mil. Então vocês imaginam o alcance, o tamanho desse império de mídia que custou um dinheirão e custou, sobretudo, a formação, o apoio de uma rede internacional, tá certo? De parceiros e ajudantes, né? Que ia da Argélia ao Uruguai, tá certo? De Paris à Argentina, ao Chile, Estados Unidos, Alemanha, tudo quanto é lugar, tá certo? Mais ainda, verifiquem durante o período militar quantos jornalistas brasileiros foram fazer curso em Moscou. Eu não vou nem citar alguns nomes, já citei outras vezes, né? E os caras estavam fazendo um curso em Moscou, o quê? Estavam fazendo um curso de ballet, está fazendo um curso de artes plásticas? Ora, meu Deus do céu, a gente sabe que não é isto. Então, esses caras são agentes de influência, treinados em Moscou. Outros foram treinados em Pequim, outros foram treinados em Cuba, tá certo? E até tem um episódio, que aliás é o próprio, se não me engano, foi o próprio Nemércio Nogueira que divulgou. A primeira entrevista no qual se falou algo sobre circulação de dinheiro, tá certo? Entre as potências comunistas e o movimento guerrilheiro no Brasil, foi uma entrevista dada pelo Betinho, falecido Betinho.
E o Betinho disse, olha, eu fiz os contatos, eu nunca busquei o dinheiro pessoalmente, tá certo? Eram outras pessoas que buscavam, mas fui eu que articulei isso aí lá em Cuba. Ajuda para a AP, a chamada Ação Popular. Só que depois nós nos afastamos da guerrilha, não concordavam mais com a guerrilha, então decidimos devolver o dinheiro para Cuba. Os cubanos ficaram muito impressionados, porque nunca tinham visto tamanha honestidade. Então a entrevista é feita assim, olha que coisa maravilhosa. O Betinho foi tão honesto que devolveu o dinheiro dos cubanos. Só que é o seguinte, não conta o detalhe fundamental. Por que, que a AP rompeu com a guerrilha? Ela rompeu com a guerrilha não porque fosse contra a violência, mas porque eles tinham se transformado numa organização maoísta. E a teoria maoísta é contra a guerrilha. Ela é a favor da guerra civil. Você tem que fazer a grande guerra operário-camponesa e fazer a matança como eles fizeram na China. E a AP tinha aderido a isso e por isso se afastou das guerrilhas. Por motivo altamente humanitário, como se vê. Não é isso? Justamente neste período, 75, 79, era onde estavam matando 2 milhões, os maoístas estavam matando 2 milhões de pessoas no Camboja, mais 1 milhão na China e mais 1 milhão na Coreia do Norte. E vocês acreditam que essa gente tem algum impulso humanitário? O que é isto, minha gente? Simplesmente aconteceu que eles estavam acostumados a mandar na mídia. Por exemplo, se havia jornalistas de direita no Brasil, me mostrem um único sindicato de jornalistas em qualquer estado que fosse dirigido por gente de direita. Não tinha nenhum. Isso quer dizer, a classe jornalística era maciçamente de esquerda. E não é só de esquerda ideologicamente, não, era de esquerda porque estava metida em organizações. Muito mais gente esteve comprometida com guerrilha do que normalmente se diz. Porque uma organização guerrilheira não é composta só de guerrilheiros. Você tem uma vasta rede de apoio em torno, sem o qual a coisa não é possível. Não é isso? Então, isso quer dizer que a história ali foi contada só pela sua superfície brilhante. Não foi contada na realidade material daquilo que a constituiu. Eu até estou escrevendo uma série de artigos sobre isso, para documentar a coisa melhor. E note bem, eu não estou acusando aqueles testemunhas, aqueles entrevistados, e muito menos o diretor da série, Ricardo Carvalho, que não é parente meu, não estou acusando de ter mentido premeditadamente. Não. Eles contam a história, você vê pelos depoimentos, você vê que a espontaneidade do tom, a sinceridade das emoções é notória. O cara quando chora, chora. Parece o Paulo Moreira Leite, Paulo Moleira, lembrando da sua juventude e chorando, nós fizemos a coisa certa, olha como nós éramos lindos. Quer dizer, é uma masturbação vaidosa na frente das câmeras. Mas, pelo lado emocional, é sincero, eles sentem realmente isto. E a história tal como eles a imaginam, retroativamente, é realmente a que eles contaram. Só que isso não é a história que materialmente aconteceu. O que materialmente aconteceu foi o seguinte, um vasto império de mídia sustentado no movimento comunista internacional que ao mesmo tempo estava matando milhões de civis inocentes pelo mundo. Enquanto aqui fizeram a choradeira por causa de 300 terroristas. Quer dizer, uma coisa absolutamente desproporcional. Só que é o seguinte, esse pessoal vive disso. E como dizia Goethe, certas pessoas não abdicam do erro porque devem a ele a sua subsistência. Então ali é mais do que uma mentira premeditada, é um erro estrutural profundo, é uma mentira neurótica, mentira histérica. Só que o histérico, ele não sente o que ele vê, ele não sente o que se passa, ele sente o que ele imagina. Ele imagina a coisa, se emociona e começa a expressar suas emoções, chorar. Né? Então, aquilo não é uma mentira deliberada, é um fingimento histérico. É um estado de total alienação. Quer dizer, uma geração inteira que não conta para si própria a sua própria história. Ora, eu também participei dessa coisa, só que depois eu olhei para trás e falei, nós éramos uns palhaços. Tá certo? Por quê? Quando mataram o Herzog, nós fizemos um barulhão dos diabos. Tá certo? E enquanto isso, os parceiros do Herzog, membros do movimento comunista internacional, estavam matando milhões de pessoas em outros lugares e isso não nos dizia respeito. Nós ficamos perfeitamente inocentes. É como se, assim, um sujeito ser nazista no Brasil durante a guerra não o tornasse corresponsável moral pelo Holocausto. Eles estão fazendo Holocausto na Alemanha, eu estou aqui no Brasil, não tem nada a ver com isso. É assim que esses caras pensavam, porra.
Quer dizer que matar chinês, matar coreano, matar cubano, pode. Agora, matar um jornalista brasileiro, isso aí é um escândalo mundial. Então, olha, eu varei noites ali no sindicato ajudando a preparar essa edição. Meu nome está lá no expediente. Aliás, até o Zé Hamilton Ribeiro, no Resistir é Preciso, começa a ler lá o expediente. Fulano, fulano, fulano. Quando chega no meu nome, ele para. Está lá o meu nome no expediente dessa edição, como de outras edições do Unidade, como também está no abaixo-assinado, denunciando o assassinato do Vladimir Herzog. Eu participei de tudo isso. Então eu podia também lamber a minha juventude. Olha, que coisa maravilhosa. Eu, naquele momento, arriscando a minha pele, arriscando a minha reputação para denunciar o assassinato. Olha, não corremos risco nenhum, meu Deus do céu. Porque se esses caras conseguiram fazer 222 publicações, é porque o governo não fez nada para proibi-los. De vez em quando ia lá, vetava uma matéria, ou então prendia um editor de um semanário por 2 dias e depois mandava embora. Isso sem contar o dinheiro do próprio governo que circulava para eles, que foi contado para mim pelo próprio Enio Silveira, diretor da revista Civilização Brasileira e diretor da maior editora comunista do Brasil, que disse, olha, quer saber? A nossa editora durante aquele tempo vivia de dinheiro do governo. A situação apertava, às vezes quando eles me prendiam, me deixavam lá 24 horas, eu saía dali, tomava avião para Brasília, ia falar com o Golbery, pedir dinheiro, eles me davam. Também existe aquele artigo do Ricardo Vélez Rodrigues que conta como durante todo o período militar as verbas de pesquisa universitária só ia para a mão de esquerdista. Os direitistas eram completamente boicotados. Você vira, por exemplo, existia a revista católica Convívio em São Paulo. Até hoje, é uma revista de altíssimo nível. Até hoje, artigos publicados na revista Convívio não são aceitos como bibliografia acadêmica. Quer dizer, a discriminação dura até hoje. E ela vigorou durante todo o período militar. Quer dizer, esses caras que discriminavam os outros dentro das universidades, que eles dominavam, eles se fazem de coitadinhos. Eu me lembro, assim, já que eu falei estou falando de bases econômicas, eu me lembrei o livro mais famoso que um historiador, que um estudioso marxista de literatura escreveu no Brasil, foi o do Nelson Werneck Sodré, que se chama História da Literatura Brasileira, Seus Fundamentos Econômicos. Eu digo, mas então, se a história tem que ser escrita pelos fundamentos econômicos, pelo amor de Deus, esclareçam os fundamentos econômicos que permitiram 222 publicações. Mas não só econômicos, também a rede de proteções. Por exemplo, olha, eu quando cheguei aqui nos Estados Unidos não veio ninguém para me arrumar emprego, para me dar dinheiro, porque tem um filho da puta chamado, como é o nome do cara? Miguel do Rosário, que escreveu que eu vivo de dinheiro do Tea Party. Dinheiro do Tea Party vive a sua mãe, que fica rodando bolsinha lá, está entendendo? E você também, tá certo? Quer dizer, o que é isto? Dinheiro do Tea Party. Agora, quando eu falo disso aqui, olha, eu nunca recebi dinheiro de organização política nenhuma. Uma vez veio um cara do PFL me oferecer $5.000 para escrever uns artigos a favor do partido dele, mandei enfiar no cu. Agora, esta gente está acostumada. O próprio Instituto Vladimir Herzog vive do quê? Dinheiro do governo. Isso é dinheiro público que está sendo usado, não para contar a história, para documentar a história real, mas para uma geração de comunistas se autoglorificar e repassar essa versão mitológica, embelezada, sentimentalizada às próximas gerações, como se fosse um grande documento histórico. Curiosamente, ainda digo, não houve a intenção de mentir, houve a mentira estrutural, a mentira internalizada. Porque o Ricardo Carvalho, quando ele apresenta a série, os depoimentos foram todos muito emocionados. E ele parece pensar que o fato de depoimentos serem emocionados é prova da sua importância documental, quando é exatamente o contrário. Velhinhos, falando da sua bela juventude, eles tendem antes a idealizar sentimentalmente a coisa do que a contar os fatos pão, pão, queijo, queijo. Tá certo? Então, por exemplo, naquela época tinha muita gente de dinheiro, como Fernando Gasparian, Walter Moreira Salles, que dava dinheiro para sustentar essa coisa, porque fazia parte da rede de companheiros de viagem do Partido Comunista, meu Deus do céu. É isso. Uma coisa que jamais foi investigada, vou contar para vocês. Em 1964, quando teve o golpe, fugiu do Brasil o principal amigo do presidente João Goulart, chamado Tião Maia. Tião Maia saiu do Brasil e se instalou na Austrália.
Quando chegou lá, ele já era a quarta maior fortuna da Austrália. E ele é dono de aproximadamente 1/16 do território australiano. Quando pergunto para ele, seu Tião, como é que o senhor conseguiu tudo isso? Ele disse, o Banco do Brasil foi uma mãe para mim. Então, para vocês terem ideia de como é que se faz as coisas nessa esfera. Né? Então, agora, os analistas da direita, eles só enxergam uma coisa. Quando sai dinheiro direto de um governo comunista para um bolso brasileiro, aí eles identificam. Mas e a rede inteira? Não conta? Quer dizer que se não sai dinheiro direto da KGB para o bolso de um comunista brasileiro, então não houve, né? Não tem base econômica o movimento comunista, saiu tudo do ar, né? Nasce espontaneamente, como um peido. Né? E ainda insisto, não é só base econômica, é apoio. Você chega num país estrangeiro, você precisa de ter algum lugar para morar, você precisa do emprego. Aqui até agora ninguém veio me oferecer emprego nenhum. Né? As relações que eu fiz aqui, eu não fui apresentado por ninguém do Brasil. Não vim com carta de recomendação para ninguém. Comecei a mandar uns artigos, mandava um artigo lá para o David Horowitz, mandava um artigo para o Joseph Farah, mandava um livro para esse, mandava... Então, criei lá uma rede de amigos, dos quais eu não obtenho um puto de um tostão e nem oferta de emprego. Tá lá... E nem quero. Quer dizer, eu vivo do meu trabalho para o Brasil e vivo dos meus cursos. Tá certo? E se quer saber, o Instituto, American Institute, é sustentado por mim pessoalmente, com o meu dinheiro. Tá certo? E tem mais 2 amigos no Brasil que ajudam a pagar o salário de quem trabalha lá. Tá certo? O salário de fome que nós pagamos aí para o Alessandro e outros colaboradores. Isso é tudo. Agora, esse pessoal está acostumado com verba pública, está acostumado com dinheiro de banqueiro, porra. E quando falta, eles ficam tão revoltados. Então aí, seu Audálio Dantas, o senhor tem a obrigação de contar assim, qual foi a base econômica, quanto custou para publicar fazer 222 publicações, sendo 112 delas no exterior. Veja a força do negócio. 222 publicações, o que há? É um Willy Musenberg, de novo, Então, olha aqui. Amanhã vai haver uma palestra do Nivaldo Cordeiro na livraria online do Seminário de Filosofia. Informações no www.mediasemmascara.org. O tema da conferência será a música do Apocalipse, Thomas Mann. Das 20h30 às 21h30. Então não percam, com o Nivaldo Cordeiro sempre tem coisa interessante para dizer. Peraí, tem alguém na linha. Alô? Olavo? Eu? Quem é? Bom, Olavo, é André de Marília, São Paulo. André de Marília, tudo bem? Bem. Olavo, eu estava fazendo algumas considerações sobre a revolta lá da USP e eu queria saber se eu estou muito maluco ou não. O PT tinha um plano de ter 75% das prefeituras com mais de 50 mil habitantes, que pelo Estatuto do Desarmamento são as que têm direito de ter a Polícia Municipal armada. Isso não deu certo na última eleição. Tá? Será que essa tentativa de conseguir uma polícia dentro das universidades não é um jeito de tentar fazer isso novamente, ou seja, se armar outra vez? Olha, esse movimento já foi denunciado aí que tem dinheiro do governo no meio. Tá certo? Esse movimento é, vamos dizer, incentivado pelo próprio governo e seus parceiros, tá certo? Para criar uma atmosfera de agitação e de medo, tá certo? Assim como no passado usaram o Comando Vermelho, PCC e outras coisas, tá certo? Manter a população assustada e impor um sistema cada vez mais autoritário. Mas acontece o seguinte, quando se fala de autoritarismo, aí tem uma dubiedade. Por exemplo, o Nemércio Nogueira, ele critica a população brasileira porque 54% dos brasileiros preferem um regime mais autoritário, que ele confunde propositadamente com totalitário, filha da puta. Então, o povo brasileiro, quando fala autoritário, está se referindo ao governo militar. Eles têm saudade do tempo do militar, por quê? Porque na época, meu filho, havia 2.000 homicídios por ano, hoje tem 50.
Hã? Na época, tá certo? Os estudantes brasileiros não tiravam os últimos lugares nos testes internacionais. Na época você tinha grande cultura no Brasil, e assim por diante. Né? E outra coisa, não tinha roubalheira. Você viu, num dos programas passados, eu contei para você como é que foi o fim da vida dos generais presidentes. Eles não tinham nada, entraram com nada e saíram com nada. Não roubavam de jeito nenhum. Então o povo tem saudade disso. É da decência, da ordem, da honestidade do governo. É disso que ele tem saudade. Tá certo? Agora, o tipo de regime autoritário que essa gente está criando, vamos dizer, é a corrupção institucionalizada. Tá certo? É o mensalão permanente. Todo mundo lá enchendo os bolsos de dinheiro. Eles sempre fizeram isso e sempre vão continuar fazendo. Olha, acabei de contar a história do amigo do presidente João Goulart. No tempo do João Goulart já era assim. Quer dizer, sempre que eles chegam ao poder, o negócio é encher os bolsos de dinheiro e financiar tudo com o dinheiro do governo. Está aí. Então, acabei de falar do Instituto Vladimir Herzog, que é praticamente um órgão do governo. Está lá uma instituição sem fins lucrativos, etc., sem fins econômicos, sabe? Mas está lá gastando dinheiro do governo para fazer propaganda deles mesmo. Tá certo? E ainda pede doação. Agora, eu quando pus um banner pedindo doação na minha parte, 200 caras, tá pedindo esmola. O que é isso? Agora, e o Instituto Vladimir Herzog tem dinheiro da Petrobras, tem dinheiro do Arquivo Nacional, tem dinheiro do Ministério não sei do que, e ainda põe lá um banner pedindo esmola. O que é isso, porra? Então, o que eles estão montando é um sistema de controle total. E isto não é só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, todo dia tem um novo projeto que aumenta formidavelmente o poder do governo, o poder de intervenção do governo na sociedade, enquanto o pessoal do Occupy Wall Street está lá brigando pelo quê? Mais controle do governo sobre a sociedade. Quando você vai ver, de onde saiu o Occupy Wall Street? Saiu do George Soros. É uma montanha de dinheiro que esse homem pôs nesse movimento. Além do que, teve dinheiro que foi desviado de escolas oficiais, escolas públicas, para sustentar o Occupy Wall Street. Agora, eu contei isso na entrevista para aqueles filhos da puta da Isto É, e eles não publicaram por causa disso. Eles querem mostrar o lado estereotipado e sentimental da coisa. É a revolta popular. Fala, não tem povo lá. A minha menina aqui da entrevista, ela reconhece, só tem jovens de classe média lá, que se dizem estudantes. Fala, que é estudante o caralho. Né? Então, isso é tudo, gente... Ó, também ontem eu vi uma entrevista com dezenas e dezenas de militantes que estão lá no Occupy Wall Street, todos eles dizendo, o sindicato tal me pagou para eu ficar aqui. Não era um nem dois, era um monte de gente. Então, o Occupy Wall Street é pago por governo americano e pelos bilionários globalistas para justificar o aumento do poder do governo sobre a sociedade. E o que esse governo vai fazer com esse poder? Já falei outro dia da Agenda 21. Né? Hoje chegou mais uma novidade, saiu no World Net Daily, declaração do Cass Sunstein, que é um dos principais assessores do Obama, e quer passar uma lei que permite ao governo retirar órgãos de pacientes que não estão mortos, que estão apenas considerados moribundos em estado terminal, sem autorização da família e muito menos do coitado. Ou quer dizer, isso é um programa que vem da tal da filosofia transhumanista, que considera os seres humanos são apenas corpos, e esses corpos pertencem ao governo que pode fazer o que quiser com eles. É este o sistema que está sendo implantado, é uma coisa absolutamente monstruosa, macabra. Isso vai ser implantado no mundo inteiro, se não passar agora, vai passar daqui 2 ou 3 anos, porque esse pessoal jamais desiste. Eles têm dinheiro suficiente para poder esperar. Né? Então, é o que está sendo feito aqui, é a mesma coisa que está sendo feito no Brasil. Agora, enquanto isso, você vê qual é o retrato que aparece do Occupy Wall Street na mídia brasileira. É da revolta popular. Fala, mas não tem povo nenhum lá, meu Deus, o povo está no Tea Party. O Tea Party está cheio de trabalhador, mãe de família. Agora, lá só tem moleque de universidade e de universidade pública que está estudando de graça à custa do trabalho dos outros, como no Brasil, esse filho da puta da USP, porra. Quer dizer, até quando nós vamos tolerar esse tipo de coisa? Né? Agora, enquanto aqui, o pessoal que podia representar uma oposição, o pessoal da Igreja Católica, qual que eles fazem? Pega lá a Rádio Canção Nova, né? E deram espaço lá para o pessoal do PT. Agora, não é só o pessoal do PT. O
pessoal está até esquecendo quem que eles chamam, Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, gente, era o homem de ligação entre o governo brasileiro e o Foro de São Paulo. Gilberto Carvalho era diretor da revista América Livre, que era o órgão do Foro de São Paulo. Ou seja, estão botando o Foro de São Paulo dentro da Canção Nova, meu Deus do céu. E mesmo os caras que estão protestando contra isso, eu acho que não se tocaram. Não é só questão de você dar espaço numa rádio católica para gente que é abertamente anticatólica e comunista. Não. É para um homem poderoso que tenha lá o Foro de São Paulo na mão. Agora, você veja, aqui andou circulando aí, e muita gente, até gente boa, repetiu, que o Obama tinha trabalhado para a CIA. Até que o meu amigo Cliff Kincaid, né, descobriu de onde veio essa história. Veio da Rússia, porra. Por quê? Porque tem a história daquele fulano que diz que em 1900, sei lá, 1900 antigamente, 10 anos antes de alguém ouvir falar de Barack Obama, ele foi informado na Rússia, ele trabalhava lá, né, de que a elite russa, ali a KGB, estava preparando um sujeito chamado Barack não sei o quê, para ser um presidente dos Estados Unidos e trabalhar a favor deles desde dentro do sistema americano. Isso ele ouviu falar 10 anos atrás. Então, evidentemente, quando aparece essa coisa de que o Obama é um agente da CIA, e muito conservador acreditou nesta merda. O sujeito quer falar mal do Obama, então qualquer coisa que se diga contra o Obama, o pessoal acredita e passa adiante sem perceber que está trabalhando para o lado contrário, né? Que nem aquele pessoal que diz que o Obama era viado, tá, né? Então não é assim que se faz. Você tem que investigar a fonte, saber de onde vem, né? Então, a fonte é um tal de Wayne Madsen, que é um articulista do Russia Today, quer dizer, um órgão da mídia oficial soviética, russa, né? Então, agora, muita gente até no Claremont Institute acreditou, Claremont Foundation acreditou nessa coisa, repassou para dentro através do American Thinker, que é uma boa revista conservadora aqui dos Estados Unidos. Então, olha, quando você vê assim, a Rússia dizendo que o Obama é agente da CIA, é mais fácil acreditar que ele é agente da KGB, porra. Porque ele não fez nada em favor da CIA, mas fez muita coisa em favor da KGB. Né? Então, mas olha, leia um artigo, procurem lá no Accuracy in Media, né? aim.org. Tem a tradução já no Mídia Sem Máscara. Desse artigo, já está no Mídia Sem Máscara a tradução. Então, aqui, ó. Saiu no artigo do Bob Unruh, no Ornet dele. Próximo item da agenda Obama. Né? Pacientes vivos como doadores de órgãos. Esse Cass Sunstein é um monstro. Esse sujeito é o Dr. Frankenstein, né? Ele só tem ideia desse tipo. Quer dizer, aí você entende por que eles gostam tanto de aborto. Né? Aborto é para vender corpo de bebê para a indústria farmacêutica, a indústria de cosmético. Né? Agora, também aqui você vê, já foi adotado o sistema chinês. Quer dizer que se tem um médico, uma enfermeira que se recusa a praticar um aborto, ela perde o emprego. Aí já aconteceu aqui. Né? O nome da dona até perdi aqui. Não estou achando a enfermeira. No estado de Nova York, se recusou a participar de um aborto, perdeu o emprego. Agora está lá processando o hospital, não sei o que vai dar. Aqui agradeço a carta do Luciano Antunes. Olá, você é um grande brasileiro. Quero parabenizá-lo pelo serviço prestado à sociedade.
Ele diz, o conjunto formado pelos seus textos deixa claro o seu posicionamento, mas os textos, quando são lidos isoladamente, parecem não surtir o mesmo efeito. Bom, a coisa é assim, não se pode explicar tudo num artigo só. Por exemplo, esse artigo que eu publiquei na Folha, quer dizer, você tem 30 linhas para contar 5 ou 6 décadas de evolução ideológica de uma instituição. E daí os caras dizem, você foi muito esquemático. Eu digo, mas claro que foi esquemático, aquilo é um índice apenas, para contar a história toda precisava um livro. Então, eu de fato escrevo os meus artigos sempre relacionando uns com os outros. E eles foram feitos para ser lidos em conjunto. Então, só o leitor habitual entende o que eu estou falando ali, porque um artigo se reporta ao outro, que se reporta ao outro, que se reporta ao outro. Porque são situações enormemente complexas que eu estou tentando descrever e, evidentemente, isso aí não cabe no artigo jornal. Os jornais, nos últimos 30 anos, eles foram se tornando cada vez mais minimalistas, quer dizer, o espaço para discussão de ideias. Hoje, por exemplo, um artigo de jornal, ele tem um décimo ou menos do tamanho dos artigos do falecido Otto Maria Carpo. Então você não tem espaço para você explicar, para você argumentar. Não, você apenas dá uma opinião. Eu acho isto, ponto final. Então virou uma brincadeira de criança, você está entendendo? Não é uma discussão séria. Isso foi feito de propósito. Olha aqui, alguém me manda uma fotografia de cristãos queimados vivos na Nigéria. Os caras estão matando cristão a rodo aí no mundo. Você ouviu algum desses caras da mídia brasileira reclamar contra isso? Não, eles acham lindo isso aí, tá entendendo? O que não pode é matar a gente deles, porque eles pertencem a uma outra espécie humana, eles são uma raça superior, você está entendendo? Você quando arruma uma carteirinha do PT ou do PCdoB, você se integra nos bons, você agora faz parte dos bons, e nós somos os maus. Então os bons podem matar os maus a rodos, tá entendendo? É curioso que um desses filhos das putas que escreve a meu respeito, ele diz, militante de direita. Militante de que organização, ô filha da puta? Hã? Quer dizer, o militante sou eu. Agora, quando ele vai falar do Quartinho de Moraes, que é, evidentemente, um militante profissional, tá certo? Do PCdoB há muitos anos. Ah, não, o filósofo Quartinho de Moraes. Ah, filósofo é a puta que eu pariu. Agora, diz que finalmente o Centro Acadêmico 11 de Agosto saiu da mão da esquerda. E digo, olha, é uma notícia auspiciosa. Porém, não adianta nada você ganhar uma eleição, porque os caras voltam. A não ser que você aproveite a sua presença ali numa situação mais favorecida, para você destruir a fama dos caras para sempre, contar tudo o que eles fizeram. Você veja, o governo militar não fez uma única campanha anticomunista durante 20 anos. Ele falava contra a guerrilha, contra a violência. Não fez campanha anticomunista de jeito nenhum, quando tinha obrigação de fazer. Eles tiveram 20 anos para esclarecer a população brasileira quem são esses caras, porra. Né? Dizem, olha, eles estão aí chorando por causa de do cara que sofreu tortura, mas eles mesmo mataram milhões e milhões de pessoas pelo mundo. E esses mesmo que estão chorando vivem do apoio do movimento comunista internacional. Né? Então, o governo não fez isso, não quis fazer. Né? Por quê? Porque tinha aqueles escrúpulos burgueses idiotas. Né? O Marechal Castelo Branco via com horror a perspectiva de criar um novo DIP. DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas. Ele tinha obrigação de criar um DIP, porra. Porque esses caras, eles estão lá, no dia seguinte eles criam um DIP. Um DIP para mentir, tá certo? Para esconder os crimes deles. Agora, aqui também a coisa está mal parada, porque você veja, o secretário da Defesa aqui, Leon Panetta, o currículo do cara é de um homem da KGB. Ele só ajudou comunista a sua vida inteira. E agora o cara tem... Veja, está na posição como se fosse um comandante supremo das Forças Armadas. Os milicos tudo tem que obedecer ele. Quer dizer, primeiro botar esse cara na CIA. Mas você abre os arquivos da CIA para um agente comunista. E depois dá o Ministério da Defesa para ele. Existe alguma dúvida de que o governo Obama trabalha contra os Estados Unidos? Não tem mais dúvida nenhuma, porra. Tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, professor? Sim. Alô, aqui o Alfred Palliser, de São Paulo. Eu não entendi o seu nome. Alfred Palliser. Sim. Alfred Palliser, sei, tudo bem? Sim, professor. Eu me lembro que até faz pouco tempo o Nelson Asher escrevia na Folha, tinha uma coluna,
Provavelmente deram-lhe um pé na bunda. O Nelson Asher, para o critério vigente, já é extrema-direita, Não pode ter. Pois se eles consideram o Reinaldo Azevedo extrema-direita, eu extrema-direita, falo, bom. Então, Você sabe se continua escrevendo em algum lugar? eu acho que não. Eu não tenho visto o artigo dele há muito tempo. Aliás, é uma boa pergunta que você está fazendo. Quem souber de onde foi parar o Nelson Asher, por favor, nos informe. Eu já tive meus arranca-rabo com o Nelson Asher, mas ele estava escrevendo coisa muito boa na Folha. Muito bem. Bom, então, muito obrigado. Obrigado. Fica aí a pergunta para quem souber a resposta. Agora aqui. Não. Olha que maravilha. Relacionamento a três é reconhecido por juiz como união estável. Aqui. Juiz Oswaldo Nepomuceno Brito, da 13ª Vara de Família do Fórum Central do Rio de Janeiro. Né? Então, lá, um homem com duas mulheres. Eu disse para vocês que isso ia acontecer. A partir da hora que você aceita casamento entre dois homens, por que não entre 3 homens, ou 4 mulheres, ou 16 homens, tá certo? Isto vai acontecer. Isso é a total dissolução do direito de família. Prestem bem atenção. E foi feito para isso, não foi feito para proteger gay, não. Então já está acontecendo. Né? Então, eu recomendo muito para vocês esse artigo da Ann Coulter, que nós traduzimos no Mídia Sem Máscara, onde ela conta a origem dessa história, né, dessas histórias que apareceram de abuso sexual, de assédio sexual supostamente praticado pelo Herman Cain. Olha, o Herman Cain me decepcionou muito essa semana ao mostrar que ele não entende merda nenhuma de política internacional. Ele é que nem o Ron Paul, só entende de economia. Quando chega a política internacional, só sai besteira. Ele nem sabia direito o que estava acontecendo na Líbia. Então, já se desqualificou como candidato, favorecendo imediatamente, né, o Gingrich, que não é tão mal assim, né, como dizer, um conservador light, e o Mitt Romney, que é um homem assim, que nem o Zé Dirceu, tem 2 narizes, 4 orelhas, assim por diante. Né? Então, ela conta ali que toda esta coisa veio de Chicago e que a mulher, que é a última que apareceu aí, né, é vizinha, mora no mesmo prédio de um dos principais assessores do Obama. E toda a coisa vem de Chicago, que é um lugar onde o Herman Cain jamais morou em Chicago, nem trabalhou em Chicago, porra. E Chicago, nós sabemos, é o reino do Barack Obama. Então aí, não é porque o cara não entende política internacional que nós vamos legitimar essa tentativa de sujar a reputação dele indevidamente. Né? Então, olha aqui, o Paulo André me pergunta, gostaria que o senhor comentasse a respeito da atitude dos alunos da USP dos cursos de História, Filosofia e afins que nos proporcionaram um espetáculo antidemocracia e baderna. Falei, bom, mas eles estão, é isso que eles aprendem lá. Você acha que esse pessoal ensina filosofia lá, porra? Pô, passou o tempo que tinha filósofos na USP, meu Deus do céu. Eles estão lá, eles vão ensinar militância e somente isto. Quer dizer, o aparato universitário brasileiro se transformou em apenas instrumento de formação de militante, para fazer exatamente o que eles estão fazendo na USP, porra. Quer dizer, como é que o pessoal quer a causa e não quer o efeito? Se você deixa um quartinho de Moraes, tá certo? Ser chefe de departamento, ser diretor de uma faculdade de filosofia, meu filho, o que vai sair? É só isto, porra. Quer dizer, ele não é da USP, ele é da Unicamp, mas é a mesma coisa, né? Então, o seu quartinho de Moraes, né? Ele assim como não foi, jamais foi um homem bastante para me enfrentar cara a cara no jornalismo. Quando eu escrevi coisa contra ele, ele podia ter usado direito de resposta e respondido com um artigo. Preferiu ficar agachadinho atrás de 5.000 protetores, porra! Onde as pessoas rebater um artigo de jornal com abaixo assinado, isso é uma coisa de uma covardia, de um ridículo desmedido. Assim como ele na época não foi homem suficiente para me enfrentar, agora também não é. Porque essa derrota dele que ele sofreu aí na justiça, ele está lá quietinho. Enquanto isso, os cupincha dele no vermelho.org estão falando horrores aí a meu respeito. Então, ô Quartim, seja homem, caralho. Se você quiser, eu pago uma passagem, prometo, pago uma passagem para você vir aqui, para eu dizer na sua cara, olha, eu escrevi uma coisa errada a seu respeito, mas escrevi porque me baseei no que você disse. Você mentiu, você enganou todo mundo e enganou a mim também. Quer dizer, você mente e depois acusa de caluniador quem acreditou na sua mentira. Tu é um sem vergonha, tu é um vigarista, é isso que você é. Eu pago uma passagem para você vir aqui. Eu vou falar isso na sua cara. Tá certo? Mas tu não é homem para falar comigo, não. Então,
É isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.